Graças e paz, queridos. Tudo bem? Boa noite. Estamos aí para mais uma aula. Estou empolgado aí com tudo aquilo que a gente vai falar hoje. Vai ser uma bênção. Espero que vocês estejam atentos, que vocês possam estar aí com a sua Bíblia, com a sua agenda, seu caderno, sua caneta para anotações. Vai ser um tempo muito proveitoso, muito abençoado. E eu sei que Deus, de alguma maneira, vai falar com você através das suas escrituras. Quem está chegando aí, dá uma boa noite para a gente ver. Um graça e paz, um shalom Adonai, uma saudação arônica. Não, tem que ser uma saudação apostólica. Glória a Deus. Tem bastante coisa, vai ser uma bênção esse tempo aqui de nós aprendermos juntos, né, em nome de Jesus. Espero que você fique atento aí a tudo aquilo que a gente vai falar. Graça e paz, Michele do Ricardinho. Aí, Vanessa, Juliano tá no QAP? Glória a Deus. É isso aí, Júlio, vamos aprender sobre números, hein? Quero sua participação, hein? Só quero bem. Quero a participação de todos. É um privilégio estar com vocês mais uma vez. Vai ser uma bênção, viu? Essa série do panorama do Antigo Testamento, panorama aí do Pentateuco, né? Exclusivamente nós estamos nos conhecendo aí, aprofundando de uma forma bem relativa, né? De uma forma geral, mas vai ser um tempo muito proveitoso, assim eu creio. Então que você dê a sua saudação aí para a gente poder identificar todo mundo. Ô Ricardinho, graça e paz. Glória a Deus. Queridos, então como a gente estava falando, antes da gente orar, nós estamos já no quarto livro do Pentateuco, o quarto livro da Bíblia, né? Aprendemos, graças e paz, o Cláudio, a Eliana, falei o Cláudio primeiro agora, lembrei. Cláudio e Eliana, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre todos os livros da Bíblia, né? Vai ser esse desafio nosso. E eu peço a oração de vocês, a intercessão de vocês, para que a gente possa fazer esse trabalho aí com êxito, né? Graça e paz, Rafael, Câmara, seja bem-vindo. E falamos sobre Gênesis, né? A primeira parte, falamos sobre Êxodo, falamos sobre Levítico, que é um livro até relativamente difícil, né? E pouco usado também. Ô Alexandre, graça e paz. Pouco usado o livro de Levítico, né? Mas tem muita riqueza, tem muita coisa interessantíssima. Graça e paz, Ana. Seja bem-vinda, saudade, hein? Depois do retorno aí da igreja, quero ver você lá, em nome de Jesus. Então nós falamos sobre Levítico, que foi um livro assim surpreendente. Eu gostei muito da aula, assim, confesso com vocês que o conteúdo atingiu a minha expectativa, espero que tenha atingido a de vocês também, né? Que vocês possam meditar, né, naquilo que foi dito, nas aulas. As aulas estão disponíveis, né? As primeiras aulas estão lá no Facebook do Kleber Souza e tem também na página da igreja. A gente já é a segunda lição que nós estamos na página da igreja, para que fique uma coisa mais oficial, né? E tem também, graças e paz, Rai, abração para o Josemir. E tem também no YouTube, né? Kleber Souza, se você procurar lá, você pode acessar essas outras aulas. Graças e paz, Dami. Sejam muito bem-vindos, né? Vamos orar porque tem bastante conteúdo aqui e eu estou um pouco ansioso aqui para passar tudo para vocês. Ver se a gente consegue, né, dentro desse cronograma aí, a gente atingir esse objetivo. Eu sei que Deus de alguma maneira vai falar com vocês, mas nós vamos pedir a presença do Espírito Santo, onde você quer que esteja assistindo aí, nesse friozinho, se você está aí separado seu chocolate quente, né? Nessa lua abençoada, brilhante, né? O luminar da noite, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Feche teus olhos.
Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te agradecer por esse privilégio dessa comunicação, Deus, que nós temos de compartilhar a tua palavra, o conhecimento que o Senhor nos entregou. Que teu Espírito Santo seja bem-vindo nesse tempo e que a nossa mente seja cativa à obediência de Cristo. Que, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, a nossa mente seja renovada pela obediência da tua palavra. Que nós possamos aprender, Senhor, aprender em nome de Jesus com aquilo que o Senhor nos deixou, cada registro da tua palavra, Pai. Deus, tem tantos detalhes, a tua palavra é riquíssima em detalhes, ó Deus. Nos ajuda, nos capacita, através da porção do teu Espírito Santo, para que nós possamos aprender de ti, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. E que a glória do Senhor esteja sobre nós. Alcança aqueles que vão, Senhor Deus, também assistir posteriormente essa lição gravada, Deus, e que o Senhor possa, através da tua misericórdia e graça, Deus, trazer a revelação da tua palavra, através da iluminação das tuas escrituras, através do teu Espírito Santo na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. É isso daí, João Pedro. João Pedro tá aí, quem mais? Glória a Deus, João Pedro, a Jaque, o Diego, né? Sejam muito bem-vindos. Então a gente vai falar sobre números, né? Tem muita coisa aqui pra gente falar e eu creio que vai dar certo, em nome de Jesus. Então o livro de Números é o quarto livro, né, dos Pentateucos, dos 5 livros primeiros, né, da Torá, da instrução aos judeus. Então Deus permitiu que esses livros, nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tivemos acesso a eles para entender a maneira que Deus quer se relacionar com o povo, né? Não da forma cultural, não da forma cerimonial, né, ritualística daquela época, mas da ideia central, do conceito, né, que Deus quer trazer para as pessoas, né, como igreja do Senhor Jesus. Então, o livro de Números, ele vem do nome de 2 recenseamentos que Deus pediu para Moisés estar fazendo. O primeiro recenseamento, que a gente vai falar, está ali no primeiro capítulo, né, e o segundo, já no final de toda a série, indo para o final, né, de certa forma, no capítulo 26. Então, por causa desses números, né, desse recenseamento, desse o levantamento das pessoas que existiam naquela época, prontos para a guerra, né? Então veio desse nome, né, o livro de Números, da forma grega, né? Isso no período interbíblico, ali 150, 250 a.C., né, que foi a primeira tradução do hebraico para o grego, como a gente já viu. Só que o nome hebraico, ele significa no deserto, tá? No deserto, então, ali onde que a gente vai ver toda essa história, né? Tem muita coisa boa, muita coisa interessante. Só que esse livro é temido pelos seus leitores, né? Os leitores de toda a Bíblia, nesse conceito de estar ali com essa dificuldade de entender, de certa maneira, né, como aqueles nomes estão relacionados com toda a série, né, com todo o conteúdo do livro. Então as pessoas, eles têm uma certa aversão desse livro por conta disso, de toda aquelas pessoas mencionadas e contadas, né? Então a pessoa pode achar assim até que é um livro cansativo de ler. Mas a narrativa que contém ele é também muito interessante, né, daquilo que Deus deixou para nós. Então quem escreveu também foi Moisés, tá certo? Então o que ele escreveu? Ele escreveu a narrativa. Já respondeu a pergunta, glória a Deus. Então a narrativa, né, de Moisés, do livro de Números, né, toda aquela história lá no deserto. Então onde ele foi escrito, né, depois de chegar às fronteiras de Canaã. Então ali, quando ele saiu do Egito, ele desceu toda aquela parte sul, né,
até o Monte Sinai, que é lá no sul do Sinai, né, do deserto do Sinai. Depois ele começa a subir de novo. Então, naquele período ali, né, quando ele começa a subir lá, quase chegando em Canaã, que eram as terras que Deus havia prometido, né, na aliança abrâmica, de conquistar, aí ele foi escrito nessa região. Cerca de 1406 anos antes de Cristo, aproximadamente, só para a gente ir se situando aí, tá ok? E para quê? Por que Deus permitiu que Moisés escrevesse esse livro? Para fazer os israelitas se lembrarem das consequências da rebelião contra Deus. Olha só que coisa interessante aqui que a gente vê. E o livro de Hebreus, capítulo 3, ele fala a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13, ele também fala disso, desse exemplo que as pessoas hoje, né, e também a Igreja de Jesus Cristo tem a respeito disso, dessa intenção, né, de aprender com o erro das pessoas do passado. Então a gente vê a Bíblia, não somente, como a gente falou nas primeiras aulas, não somente como um livro que só tem coisa boa, só tem exemplos perfeitos, né, que devem ser seguidos. Não, a gente vê também coisas erradas, e por essas coisas que nós não devemos ter aquelas atitudes, né, fazer as coisas que aquelas pessoas fizeram também. Então, por isso que a gente vê dessa lembrança, né? Então, Moisés ele estava escrevendo ali porque Deus queria que o povo não se esquecesse daquele episódio, daquele tempo que foi todo percorrido, né? Então, a gente vê a primeira parte, 3 partes aqui fundamentais, né? Dentro de um esboço desse livro, seria a preparação para a viagem, que a gente vai ver do capítulo 1 ao capítulo 10. Depois a gente vê viajando para Canaã, do capítulo 11 a 20. E depois esperando nas planícies de Moabe, que é já lá em cima, né, na parte leste do Jordão, que ali a gente encontra outras narrativas também, que é muito importante, tem muita coisa que a gente vai identificar, e eu acredito que você vai ser abençoado por esse livro. Esse livro vai te surpreender, em nome de Jesus. Graça e paz, o Carlinhos, o Vando, glória a Deus, a Kátia, né? Todos que já chegaram aí, permaneçam até o final, em nome de Jesus. Espero que vocês permaneçam. Então, queridos, esse livro de Números, ele tem isso daí. Então, a primeira parte, como a gente estava falando, é o recenseamento no Sinai. Então, se a gente imaginar que como foi no primeiro ano, né, como a gente lê aqui na Bíblia, né, se você tiver sua Bíblia aberta aí, no livro de Números, capítulo 1, ele diz assim: falou mais o Senhor a Moisés no deserto, daí onde vem o nome, tá? O significado aí do livro de Números, a real tradução. Se você for lá em Israel, e numa sinagoga, né, ou numa igreja, abrirem lá a Bíblia, né, a Torá, principalmente, naquela região, o que eles vão ler? Eles não vão ler, abra o livro Números da Bíblia. Não, eles vão falar, abra o livro no deserto. Entende? Então, a primeira coisa que a gente vai considerar. Então, com isso, a gente vê o quê? Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída do Egito, da terra do Egito, dizendo, tomai a soma de todos, aí ele fala do recenseamento. Então, qual que eu quero chamar aqui o detalhe? O primeiro detalhe é que eles ficaram aproximadamente, acho que 1 ano para chegar no Sinai, e ficaram, teoricamente, né, mais 1 ano lá, não sabe exatamente o tempo correto, né, determinado naquela época, mas eles ficaram um bom tempo ali se preparando, recebendo a revelação de Deus através da vida de Moisés, para poder depois ter a partida e finalmente cumprir, né, com Moisés, e depois também lá com a vida de Josué, as terras, né, que nós vamos ver depois do Pentateuco. Mas a gente vê esse tempo, eles ficaram ali acampados, né? O primeiro capítulo a gente vê essa
coisa maravilhosa, né? Que eu vejo que é uma maravilha de Deus, o cuidado de Deus, a proteção do Senhor. E aí nós vemos o quê? O primeiro recenseamento que eles trouxeram ali no versículo 46, depois da contagem, está escrito o que na sua Bíblia aí? Todos os contados, pois foram 603.550 israelitas. Então, o primeiro censo tinha um grande exército já. Agora, peraí, eles saíram como escravos do Egito e hoje Deus já estava se levantando eles como um exército, né? Pessoas ali capacitadas. Essas pessoas que eram contadas eram acima de 20 anos de idade, prontas para a guerra. Então aí, se você imagina que tem mais pessoas dentro da família, né? Então eles acreditam que passa de 2 milhões de pessoas, né, com as suas famílias, fora o exército, né, esses 603 e 550 pessoas. Então esse é o exército, mais a família. Então o povo era muito numeroso. Por isso que aquele novo rei lá, né, da época lá de Moisés, ele escravizou aquele povo, né, o povo de Israel, colocou muito mais pessoas por conta disso. Graças a paz, a Magna, a Meire, sejam muito bem-vindas, que vocês permaneçam até o final aí. Então, queridos, a gente vê a primeira parte. O primeiro capítulo é esse. O segundo capítulo, o que nós vemos? Nós vemos a dispensação, né? O arranjo das tribos ao redor da tenda. Então, a tenda, já propriamente dito ali, o tabernáculo, né? Que é uma mistura do final do capítulo 40 de Êxodo com o capítulo 1 de Números. Então, ali ele já está fazendo uma ligação, né, de um livro para o outro, e é nesse período que o tabernáculo estava pronto. E quando ele foi entregue, né, consagrado, ali ele já estava sendo posicionado às tribos. Então as tribos eram divididas ali ao redor da tenda do encontro, do tabernáculo propriamente dito, né? Aquele tabernáculo que Deus pediu para ele lá. Tinha a tenda do encontro, lembra? E depois o tabernáculo. Então a tenda do encontro era fora do arraial e o tabernáculo dentro, no meio do acampamento. Então foi ali estabelecido e direcionado ali as tribos para ficar ao redor. Isso é tremendo, né? Então de servos a militares, né, do exército de Israel. Então foi todo esse preparativo, porque lá no antigo, no Egito, quando eles estavam presos, foi uma guerra santa. De quê? Do guerreiro divino. Então o guerreiro divino, o Senhor, foi lá e libertou aquele povo que não sabia guerrear, aquele povo que não foi preparado para isso. Agora Deus já estava preparando eles. Acredito eu que também seja isso que impediu as pessoas de avançarem com medo, porque eles não se sentiam preparados. E muitas vezes na nossa vida a gente também é assim, né? A gente não se sente preparado a enfrentar um grande desafio e com isso a gente trava, né? A incredulidade acaba apossando da pessoa e a pessoa não consegue avançar. Então, queridos, a gente vê essa parte. A segunda parte vai do capítulo 3 ao capítulo 4, que é a história dos levitas. Então volta um pouco lá, né, naquele livro dos levitas, como a gente viu na semana passada, que ali o papel central da Arca da Aliança para a jornada. Então eles estavam se preparando, lembra lá, eles estavam se preparando para começar a marchar e assim, alguns falam que eles ficaram dando volta lá no deserto. Eu acredito, né, que não seja assim literalmente em volta como em círculos, mas no sentido do quê? No sentido que eles foram para o sul em vez de seguir uma linha reta para Canaã. Eles poderiam subir uma linha reta, mas eles desceram lá para o sul do Sinai e depois voltaram lá para o leste, né? E ali o leste também do Mar Morto, né, que já subia lá em cima. Então ali essa parte onde que não é uma volta assim, né,
de rodar lá. Não nesse sentido, tá ok? Então ali a Arca da Aliança, a presença de Deus, né, foi ali essa preparação. Então eles colocavam ali os levitas como os funcionários, dali vem o dízimo de todas as coisas, né? E ali eles colocaram como funcionários para eles poderem prosseguir, para eles poderem preparar ali a tenda do encontro, aquela situação daquela aliança do Sinai, né, do reino sacerdócio e da nação santa. Então ali Deus estava separando mais uma vez aquela nação para ser a nação do Senhor, a nação de Yahvé. Então, com isso, esses dois capítulos, né, o 3 e o 4, conta dessa história dos levitas. E aí, no terceiro ponto, sem querer correr muito, né, mas que a gente possa entender, tem a purificação do acampamento. Então, ali no capítulo 5 e 6, nós vemos o quê? A rúbrica, né, a assinatura que Deus estava colocando ali na vida do povo, né? E também a gente vai entender lá no capítulo 16, essa rúbrica, né? Vamos chamar assim, que o Senhor disse a Moisés. Então ele sempre enfatiza isso, que o Senhor disse a Moisés, lá na tenda do encontro, né? Onde que eles estavam acampados, Moisés recebendo a revelação de Deus, o que ele iria fazer com aquele povo, né? Ele, lógico, que passou por um treinamento lá nos primeiros capítulos de Êxodo, né? Quando ele estava fazendo toda aquela narrativa. Mas a gente vê ali o que? As leis, né? Que ele estava ali enfatizando as leis e a restituição, né? Por dano. Uma das leis adicionais aí, a gente vê a restituição por dano, se a pessoa perder alguma coisa. Outra lei é a pureza e fidelidade no casamento, que a gente vai ver lá no capítulo 25, como isso é importante. Né? No capítulo 25, como isso é importante. E o terceiro ponto aí, desse trecho da purificação, é o voto famoso, né, de Nazireu. Esse voto de Nazireu é o voto que Sansão fez, né, que tem até um livro lá de Juízes que conta a história de Sansão, que a gente vai ver mais para frente. E tem também ali esse voto que a pessoa era totalmente separada para o ofício, né, levítico ali dentro do templo, do tabernáculo no caso, né? E por fim, a bênção aarônica, né? O que significa essa bênção aarônica? É uma bênção do Antigo Testamento, lá no capítulo 6, né? No finalzinho do capítulo 6, eu quero ler aqui com vocês, a partir do versículo 22. Então, Números capítulo 6, a partir do versículo 22, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Arão e a seus filhos, dizendo, lembra que Arão tinha 4 filhos, 2 tinham morrido lá naquele episódio já de Levítico, né? Capítulo 10, que a gente viu semana passada, mas ele tinha 4, então falou também para os outros 2, né? Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo... Aí é um texto bem conhecido, que muitas igrejas ainda declaram, né? Diz assim, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Então aqui a gente vê essa bênção aarônica, né? Muito conhecida aí por muitos. Só que hoje, no Novo Testamento, não que se você declarar essa bênção também não é errado, né? Mas a bênção do Novo Testamento, ela chama a bênção apostólica, ou também bênção trinitária, que a gente encontra lá em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo, se eu não estiver errado, 14. É o último lá, né? É o último versículo que ele fala, né? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós. Então, essa bênção apostólica, né? Ou a bênção trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esteja sobre a igreja. Então, nesse sentido, porque no Antigo Testamento, só lembrando, né, que no Antigo Testamento não tem
não tem igreja, é o povo, a congregação. Então, hoje, a igreja de Jesus Cristo é o novo Israel, né? Podemos dizer assim, por enquanto. A quarta coisa, queridos, a quarta sessão, né, vamos dizer assim, são os preparativos finais para a partida para rumo a Canaã, ou rumo à Terra Prometida, que a gente vai encontrar lá do capítulo 7 até o capítulo 9, versículo 14. E aí ele centraliza mais uma vez no tabernáculo. Olha só que interessante. No tabernáculo, mais uma vez, ele está ali redefinindo todas as ordenanças, todo o ritual, né, que aqueles utensílios eram preparados. Se a gente voltar lá para Êxodo 42, nós vamos encontrar isso. Mas nesse texto aqui de Números, o que a gente encontra? A dedicação do altar, nós encontramos a preparação das lâmpadas, encontramos a purificação dos levitas. Os levitas já eram uma tribo separada exclusivamente para estar ali servindo na tenda do encontro, no tabernáculo, mas mesmo assim era necessário que eles se purificassem. Olha só o detalhe, né? E por fim, no finalzinho lá, no capítulo 9, né? A primeira parte do capítulo 9, a gente vê a celebração da Páscoa. Aí, pum, acende uma luzinha, né? Qual que é essa luz? Essa luz é quando a gente vê a Páscoa lá do Egito, de Êxodo capítulo 12. Olha quanta coisa interessante que tem. Nós estamos só no capítulo 9, hein? Então, lá no Êxodo capítulo 12, nós vemos que Deus pediu para que o povo fizesse aquela celebração da Páscoa antes da saída efetivamente do povo do Egito em direção a Canaã, que deu toda essa volta, mas não uma volta em círculo como Sansão lá no templo, né, com seus olhos feridos. Não foi dessa maneira. Mas a gente vê aqui a celebração da Páscoa, e nessa celebração, queridos, eles já estavam se preparando efetivamente para começar a marchar, para estar ali entrando, né, nessa marcha militar, a bênção arônica cantada em vários idiomas. Ó, legal! Obrigado aí pela dica, Rafael Câmara. Então, depois você não acesse agora não. Não acesse agora não, acesse depois, tá? Em nome de Jesus, hein? Então a gente vê ali essa parte de começar a marchar na direção de Canaã como um exército, não mais como fugitivos do Egito, né? Assustados, amedrontados, não sabendo o que ia acontecer, não confiando tanto assim em Moisés, como que foi várias queixas lá. Até eles, quando estavam presos como escravos, né? Entre aspas lá, como escravos no Egito, eles já estavam reclamando de Moisés. Depois, quando eles saíram, atravessaram o Mar Vermelho, que era o rio ali, né? O Mar de Junco, né? Como a gente viu. Atravessaram esse Mar Vermelho, aí eles começaram todo esse ano até chegar no Sinai, ainda reclamando de Moisés. Aí no capítulo 16 que a gente vai ver algo assim, bem complicado. E aí sim, no capítulo 9, versículo 15... até 14:45, nós vemos aqui efetivamente a partida do povo de Israel saindo do Sinai para chegar em Cádiz, ou Cádiz Barneia. Cádiz significa o quê? Cádiz significa consagrado. Então essa cidade era chamada uma cidade consagrada. Barneia provavelmente vem de Barne, ou que vem essa região ali onde que estava estabelecida essa cidade, tá ok? Então, o primeiro sinal, que a gente já retorna também lá para Êxodo 40, no versículo 34 e 38, e ali a gente vê o quê? Duas coisas. A nuvem que tampava o sol escaldante ali do deserto, e a nuvem começava a se movimentar. Quando essa nuvem começava a se movimentar, o que acontece? Era um sinal divino que Deus estava com aquele povo. Por que Deus estava com aquele povo? Lembrando da aliança, né, arâmica,
de Abraão, abraâmica, né? A aliança de Abraão, e também para dar continuidade, mesmo sabendo que aquele povo ia morrer no deserto, porque Deus é soberano, com certeza ele saberia. Mas como essa aliança dos 10 mandamentos é uma aliança, como que eu posso dizer, de acordo, de pacto, então ela é condicional. Então, se nós obedecemos, nós seremos abençoados. Entende? Não é uma aliança abrâmica do ponto de vista assim que, independente do que o povo fizer, Deus vai continuar abençoando. Então, por isso que aqueles morriam lá, que a gente vai ver no deserto. Então, o sinal deles era o quê? Essa nuvem. Então, acompanhava toda a trajetória ali que Deus estava fazendo para o povo, marchando em sentido a Cádiz, né? Que é a região leste do Jordão, ali mais ou menos, né? Então, a partida com a formação de batalha. Então, eles já não eram mais escravos, como a gente já frisou, e eles estão agora marchando em posição, em formação de batalha. Vejam só, e como que Deus transforma as coisas, né? Como que Deus transforma as coisas, levantando um povo para marchar, um povo para conquistar algo que foi revelado e algo que é a promessa de Deus e com certeza vai trazer essa condição de conquista, né? Então nós vemos aí do capítulo 10 a 11, 28 fala isso. E o término de cada dia. Qual que era o término de cada dia dessa caminhada? Tinha um apelo ali, né? Um chamado para que Deus tinha misericórdia, para que Deus tivesse misericórdia do povo e estivesse sempre com eles. Por isso que o tabernáculo estava no meio. E o povo eles levantavam de alguma maneira, né? Eles levantavam o acampamento, que o tabernáculo era desmontado, né? Algumas pessoas não sabem disso, mas então o tabernáculo era desmontado e eles iam ali, a tribo de Levi, levando os utensílios do tabernáculo, que também não era muito grande, né? Se a gente vê as réplicas lá, não me recordo agora de cabeça o tamanho, mas não é muito grande, tá? Não é muito grande. É o tamanho de uma casa ou até menor, dependendo da casa, né? Se for a casa dos bem-aventurados, é uma casa muito grande, mas se for uma casa normal, né? Como a nossa, a gente entende um pouco menor. Então esse chamado, esse apelo ao divino guerreiro que, como libertou o povo lá do Egito, possa estar com eles e vencendo essa guerra santa. Então a guerra santa é nesse sentido, né? De conquistar. Eles vinham numa boa, né? Mas se o povo resistisse, eles destruíam tudo. Assim como fizeram também para se vingar ali da morte de do estupro, né? No caso, de uma das filhas de Jacó, que chama Dan. Aí os seus filhos lá, Siquém e o outro, esqueci o nome agora, eles fizeram uma trama lá, conseguiram segurar aquele povo, né? Aquele povo lá que estava querendo casar com a irmã dele, mas depois desse estupro, né? Vamos dizer assim, eles chegaram e mataram todos os homens, depois que pediram para eles se circuncidar. Depois que eles foram circuncidados, aí eles estavam lá gemendo de dor, eles foram entrar no acampamento e mataram todos os homens. Por conta disso, houve muito temor entre os povos vizinhos de Israel. Jacó já estava desesperado pela ação de seus filhos, mas gerou temor. Então é lógico que foi uma outra época, né? Passou muito tempo até chegar nesse episódio que a gente está, mas houve-se isso, né? Então a gente vai prosseguindo aqui. Então a reclamação e a rejeição, né? Contra a liderança de Moisés. Esse ponto aqui, queridos, é muito, de certa forma, ingrato, né? Por aquilo que o povo estava ali. Porque o que acontece? É uma coisa, é algo da natureza humana, que eles querem uma resposta rápida, né? E de certa maneira, até que demorou bastante, porque você imagina, 2 anos, eles achavam o quê? Que iam marchar numa direção reta, entre aspas, e chegar naquele determinado lugar, que era o lugar que eles iam ter uma vida tranquila e sossegada. É isso que eles estavam querendo. Só que
conforme a incredulidade deles, deram toda essa volta, foram até para o sul do Sinai, depois começaram a subir tudo, isso levou muito tempo, né? Levou muito tempo, desde a partida do Sinai até a chegada lá nas fronteiras de Moabe. Os historiadores dizem que demorou 37 anos, até que todas as pessoas morressem, né? Então, nesse período, o que acontece? As pessoas estavam ali esperando, e por isso reclamaram de Deus, para Deus, e reclamaram de Moisés, que Moisés estava falhando. E se a gente lembrar lá do Egito, quando que um faraó era substituído ou a sua autoridade era comprometida? Quando a coisa não andava conforme a lei da, entre aspas, né, a lei da natureza. Quando estava colhendo, quando estava plantando, se desse alguma coisa errada, então o faraó estava também fazendo alguma coisa errada. E por conta dessa influência egípcia, eles achavam que Moisés também, acredito eu, que eles estavam questionando Moisés, que Moisés deveria estar fazendo alguma coisa errada, por isso que estava demorando tanto assim. Mas, na verdade, o livro diz, a narrativa bíblica diz o quê? Que Deus, olha que tremendo, né? Que Deus estava ali para purificar. E Deus é maravilhoso, queridos, porque Deus, ele pune só os culpados. Só os culpados. Né? E nesse trecho, a gente vê também a intercessão de Moisés, né? De Deus, Deus levantou um homem manso, né? Porque você imagina, o povo reclamando, mais de 2 milhões de pessoas estavam reclamando, lógico que os homens tinham iniciativa, os homens falavam, mas né, a gente imagina que as mulheres também falavam muito na cabeça dos homens, e os homens falavam também para Moisés. E toda aquela pressão, e Moisés, tendo um coração tão manso, aguentou, suportou toda essa reclamação e orava, intercedia para o povo, para Deus não consumir, não exterminar todo aquele povo, que assim merecia. Mas ao decorrer desse tempo, Deus reafirmou a aliança que ele tem com Moisés e a liderança que ele tem com Moisés, né? E também os papéis cruciais nessa sessão, a gente encontra aqui, até o final do capítulo 14, nós encontramos o quê? Esse papel crucial na vida de Josué e Caleb. Então, Josué e Caleb, ele foi contado ali e apresentou o relatório, né? Apresentou o relatório para que as pessoas pudessem crer naquilo, só que o povo retrocedeu, né? O povo retrocedeu, não acreditou naquilo, achou que aqueles nefilins, né, eram os gigantes, né? A tradução de nefilins é para gigantes, e aqueles gigantes eles demonstravam muito pavor, né? E uma coisa assim inconquistável. Então, com isso eles falaram, não dá para nós, e onde eles deram toda essa volta aí, né? Também, ok? Tudo bem até aí, queridos? Vocês estão conseguindo entender? Tá muito rápido, tá voando aqui o tempo, né? Mas que Deus nos dê graça. Se tiver alguma pergunta, vai perguntando aí, tá? E se você está assistindo gravado, deixa a sua pergunta que depois nós vamos responder. Então, do capítulo 15, nós vemos também outras leis suplementares, né? Que a próxima geração que entrará na Terra Prometida. Então, aqui ele está falando o quê? No capítulo 15, ele está falando não só também dos pecados involuntários. Lembra que a gente falou no livro de Levítico? Que os pecados involuntários era dado ali pelo sacerdote. O sacerdote ia lá, entregava uma oferta no templo, né? no caso na tenda, no tabernáculo, oferecia para Deus e ele era perdoado. Aí no dia da expiação eram os pecados aqueles pecados intencionais, né? Então esses pecados intencionais, está ótima a aula, tem muitas vai perguntando aí, irmão.
Se não couber aqui, depois você me pergunta no zap, Ricardo. Mas glória a Deus. Então, aí eles têm essa época aqui que eles colocavam tudo junto. Então, esse erro, né? Esses erros cometidos, independente da falha, já era colocado num pacote só, vamos dizer assim, né? Em outras palavras. Aí no ponto 7 aqui, ó, nós vamos até o ponto 9, né? Por isso que eu tô correndo aqui. Glória a Deus, Meire. Tamo junto aí. Continue aí com a gente. Então, no ponto 9 aqui, que nós já estamos, no ponto 7, é a crise da liderança e do sacerdócio. Aqui o bicho pegou geral, né? Então a gente vê no capítulo 16 essa narrativa, né? No capítulo 16 até a 19, 22, a gente vê essa narrativa de uns personagens aqui que eu estava estudando e vi da onde eles são. Por isso que a genealogia é importante, né? A gente vê aqui no versículo 1 de Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículo 1. Você que está com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. E Corá, quem que é esse sujeito? Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então a gente já identifica uma tribo. Então quer dizer que essa pessoa era separada ali para estar dentro do ofício de sacerdócio, que, só uma curiosidade, né, ia dos 30 a 50 anos. Então eles prestavam esse culto, esse serviço, né, não plantavam, não produziam nada, só recebiam ofertas para cuidar do tabernáculo, mas dentro dessa idade, dos 30 até os 50 anos de idade. Então, 20 anos eles ofertavam lá ao Senhor nisso aí. Então, a tribo de Levi. Então, Corá é da tribo de Levi. Então a gente já vê essa primeira consideração. Tomou consigo Datã e Abirão, que eram filhos de quem? Filhos de Eliabe. Quem que é esse camarada? Eliabe era líder que entregava as ofertas da tribo de Zebulon. Olha só, ele era aquele responsável que a gente vê lá no comecinho de Números. A gente já está no capítulo 16. E também um outro camarada aqui que apareceu, eu acredito que assim, caiu de gaiato, né? É o On, filho de Pelete e filhos de Rubem, que era uma outra tribo. Então, esses 4 camaradas aqui, eles foram lá questionando. Aí eu penso o seguinte, né? Um pensamento do Kleber aqui, né? Se for de Deus, vai testificar no seu coração aí. Mas eu penso o seguinte, que às vezes a dificuldade era daquele que está na presença de Deus, buscando tal, e às vezes sabe mais do que o seu líder, sabe mais do que o seu pastor, que foi chamado para isso. Entende? Olha só que interessante. Né? Nesses 15 anos de ministério que eu estou na igreja, a gente viu algumas cenas, algumas pessoas questionando de fato a liderança de outros ministérios, tá? De outros ministérios e coisas muito feias, né? Muito cruéis com os líderes, né? Então isso a gente tem que ter um certo cuidado, porque não é só porque a pessoa ora, não é só porque a pessoa jejua, não é só porque a pessoa está com a sua leitura bíblica em dia, que ela está fazendo discipulado, que ela vai saber mais do que o seu pastor. Porque não saber do conhecimento, às vezes em alguma região do país ou do mundo, a pessoa sabe um pouco mais do que o seu líder. Mas eu quero te chamar a atenção do quê? Que a problemática está em questionar a liderança daquele ministério. Entende? Questionar a liderança daquele ministério. Então isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque esses 4 personagens estavam pensando assim: por que Moisés? Não poderia ser um de nós? Não pode ser um corpo docente aqui? Não pode ser outras pessoas? Então esse cuidado que a igreja, hoje a igreja de Jesus Cristo, tem que ter esse temor e esse cuidado com o pastor. Não só na Igreja Batista Nova Aliança, mas em todos os outros ministérios, presbiteriano, Renovada, Assembleia, qualquer outro ministério protestante, né?
A gente tem que ter esse cuidado, porque se aquele protestante ele segue a linha reformada, vamos dizer assim, né? Porque o protestante vem da reforma, ele precisa acreditar nisso. Ele precisa acreditar na palavra e ver esse exemplo como exemplo de muito cuidado. Porque o que aconteceu com eles, para quem não sabe, né, do seu fim, né? A gente vê lá no capítulo 16, no versículo 31, olha só que interessantíssimo isso. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, aqueles questionamentos, todas as coisas que eles apresentavam, né? E irritou isso o Senhor, né? O que aconteceu? A terra que estava debaixo dele se fendeu. Primeira coisa. No 32 diz assim: e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Corá e a toda a sua fazenda, todas as suas famílias, aquela terra os tragou todo, né? E eles e tudo o que era seu desceram vivos. Já pensou? Morrer vivo, enterrado, engolido pela terra? Então foi isso que aconteceu com eles. Desceram vivos ao sepulcro e a terra os cobriu. Misericórdia, olha que cena horrível, né? E pereceram do meio da congregação, e todo o Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles. Quando viram eles desesperados, caindo, a terra os engolindo, os israelitas que estavam ali olhando, correram, fugiram, né, de medo dessa situação que eles estavam vivendo ali. Porque diziam: para que, porventura, também nós não trague a terra a nós? Então eles também estavam com medo de serem engolidos também. Então por quê? Porque eles eram pecadores, entende? Eles sabiam que precisavam da graça de Deus, né? No Antigo Testamento tem a graça, mas eles precisavam dessa graça aqui para que eles pudessem continuar vivos. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Então olha só o que é desobedecer a palavra de Deus. Misericórdia, né? Misericórdia. Então isso é muito forte. Então nós precisamos ter esse temor, né? Como cristãos, nós precisamos ter uma característica de humildade. Nós precisamos ser humildes em todas as coisas para que a gente possa continuar nessa caminhada, porque senão a terra pode nos engolir, né? Que fique essa reflexão aí, em nome de Jesus. E aí sim, nós vamos para o ponto 8 aqui, só tem mais 2 pontos. Graças a Deus, ele está correndo bastante, mas a gente vai conseguir estar aqui no horário, né? Então, de Cádiz, o lugar consagrado, que eles já chegaram, até a planície de Moabe. Então, a planície de Moabe são os moabitas, né? Então, até anotei aqui quem são os moabitas. Os moabitas é um povo, anotei em algum lugar. Então, os moabitas, né, são os filhos do incestuoso, né? Os filhos incestuosos ali de Ló. As filhas de Ló, né, como não tinha mais ninguém, Sodoma e Gomorra tinha sido consumido, e eles foram lá e as filhas deitaram, né, com seus pais, dali saiu a Moabe. Então, até a planície de Moabe, que depois eles foram conquistar. Então, ali, nessa parte do capítulo 20, tem uma coisa muito forte que eu quero chegar lá no capítulo 25, quero passar para vocês. Mas, as mortes de Miriam e de Arão, quando eles estavam morrendo já nesse período aqui, né, do capítulo 20 até o 22, versículo 29, a narrativa da morte dos dois. Então ali já estava sinalizando que aquele tempo estava terminando, né, de deserto, porque todo aquele povo que estava murmurando já havia morrido, já estava morrendo pelo caminho, seus corpos estavam sendo caídos pelo deserto, como diz lá em Hebreus capítulo 3. Então Deus, ele pune os culpados, queridos. Isso é muito importante você
guardar, tá? Então nisso já estava o fim ali dos 40 anos, né? Que foi um ano que eles estavam peregrinando lá do Egito até chegar no Sinai, mais um ano que eles ficaram no Sinai, mais ou menos, tá? E mais 37 anos ali que eles estavam subindo. E ali também foi a recusa, né, de Edom. Nós vemos também ali a recusa de Edom. Uma coisa legal aqui que eu quero que vocês entendam é que fala desse povo de Edom, os edomitas. Os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, né? Descendente aí de Isaac e de Abraão. Então, essa descendência de Esaú, esse povo de Edom, a gente vê essa marca do início de uma longa inimizade. Então a gente vê na história de Israel essa luta e essa resistência, porque eles falaram, não, vocês não vão passar por aqui, e ali já foi a primeira longa história, né, de inimizade. E nós encontramos esse registro no livro do profeta Obadias. E nós vamos falar muito mais à frente, né? Não vai ser agora, mas só para você saber que já está dentro o livro do profeta Obadias, já vai estar narrando toda essa história aí, dessa inimizade entre o povo de Israel e os edomitas, que são os descendentes ali de Esaú, né? Da tribo do povo de Esaú, irmão. E depois nós vemos também o que? Dentro desse período, do capítulo 20 ao 25, a derrota dos reis cananeus. Quem são esses reis? Esses reis já começam a avançar ali, mas ainda não é a terra prometida. Vejam só, é aquilo que estava no caminho. Mas era o povo cananeu que lá em Gênesis, Deus falou que a medida da maldade deles não havia sido atingida. Então, como eles não haviam sido atingidos à medida da maldade, Deus estava trazendo todo esse tempo para que depois, né, dessa narrativa aqui eles pudessem conquistar. E foi passando por cima, né, vamos dizer assim. Foi conquistando. Então foi primeiro Arade, lá no capítulo 21, de 1 a 3, fala desse rei Arade e do rei Amorreus, que é toda aquela região da Palestina. E tem vários nomes ali, né, que é considerado amorreus, o povo amorreu, que é da cidade de Hebron, de Siquém, né, próximo ao monte Hermon, o povo das montanhas, né, são nômades também, mas como eles tinham ali aquela região, o povo de Israel ia passar, entendeu? Pedia na educação, pedia na educação, eles não deixavam e atropelava todo mundo. Porque já eram mais de 603.550 homens de guerra. Deus capacitou aquele povo ali. Certo, queridos? Glória a Deus. E assim, nós vemos a última parte aqui, não o último ponto, né? Mas do ponto 8, o ciclo de Balaão. A Bíblia não fala exatamente quem foi Balaão, mas foi o profeta pagão. Foi um profeta pagão. Então esse profeta, olha só a história, que tremendo que eu quero que vocês leiam depois. Mas eu vou contar aqui para vocês bem rapidamente. Balaão, ele foi contratado pelos moabitas, né? Pelos moabitas, para quê? Para profetizar contra Israel, amaldiçoar aquele povo que estava subindo e conquistando todas as coisas. Então os moabitas estavam com medo, falaram, não, tá errado isso aqui, a gente precisa parar esse povo, então vamos contratar esse cabra aqui, e esse cabra vai lá e traz, né, essa situação. E uma coisa que eu lembrei agora, por isso que eu dei uma engasgada, quando eu dou umas travadas assim que a minha cabeça está pensando, viu? Eu lembrei da história da mula, né? A mula que fala. Então Deus usou essa narrativa como um tom irônico, né? Para falar que até o animal falou com Balaão para que ele pudesse parar, né? Então isso é um tom de humor, de ironia de Deus para o povo, né? Então por isso que ele traz isso daí. E ali eles trazem o quê? Eles trazem essa problemática, né?
trazem essa problemática aí de começar a profetizar. Só que aí não deu certo. Deus colocava no coração de Balaão que ele só abençoava e profetizava que eles iam conquistar muito mais. Então, quando trouxe essa conquista, o povo de Moabe ficou apavorado. Então, mas só que Balaão ele queria receber aquela grana, queria receber aquele dinheiro. E aí ele trouxe um conselho, né? Esse conselho é que travou toda a coisa lá do povo de Israel. O que aconteceu lá? Ele aconselhou que as jovens bonitas, né? As moabitas, elas pudessem ir lá e... Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Então, Isso, é isso mesmo, moabitas. Então os moabitas enviaram mulheres jovens para seduzir os israelitas e fazer sacrifício aos ídolos. Então quais que eram esses sacrifícios, queridos? Uma coisa muito séria, por isso que a ira do Senhor ia ser derramada sobre os cananeus, sobre todo aquele povo. Por quê? Porque nessa ira, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam sacrificando esses ídolos ao ídolo Molque, né? Que vem lá de Moloque, né? Uma tradução do hebraico lá para Moloque, e outro sacrifício que era Tofet. Então, Tofet era era sacrifício de crianças, né? Era sacrifício de crianças que poderiam ser substituídas, Tofet poderiam ser substituídas por um carneiro, né? E era para quê? Era para oferecer ao deus Baal, deus da tempestade, né? Da chuva, da fertilidade, né? Da produção agrícola, e assim a família que queria alcançar aquela bênção, entre aspas, né? Ele sacrificava o seu próprio filho ou substituía por um carneiro. Só que o sacrifício a Molque já não deveria ser, sim, para a criança. Então, os historiadores viram várias coisas, vários caixões, acho que a gente até falou sobre isso, né, em outras aulas, e trouxe essa problemática. Então, o que acontece? As mulheres vinham, olha que coisa maligna, seduziam os israelitas, os homens de guerra. E eles faziam, como eles acreditavam, né? Não era só monoteísta, e assim eu creio, eles eram enoteístas, acreditavam no Deus Supremo, o divino guerreiro, mas eles tinham aquela inclinação do Egito de acreditar que existiam outros deuses. Então, assim, o homem, quando ele quer conquistar a mulher, ele acaba fazendo todas as coisas ali. E aí eles pegavam e colocavam ali essa parte, né? Então eles iam lá, sacrificavam, faziam as coisas, os cultos lá, os outros deuses, e ali eles conseguiam essa parte aí, entende? E aí eles conseguiam seduzir os homens, e Deus se irou muito com isso. Deus se irou tanto com isso, com essa inclinação do povo de Israel aos deuses, né, que ele matou mais de 24 mil pessoas. Todos que foram sacrificar e foram seduzidos por essas mulheres moabitas. Olha só o capítulo 25 que diz, queridos. Fique aí conosco, não saia não. No capítulo 25... olha só essa narrativa de Finéias, né? Israel, vou ler bem rapidamente aqui que o nosso tempo já está se esgotando. Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Então convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal Peor, que era uma cidade, tá? A ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os. Olha só, ao Senhor diante do sol. E o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens como se juntaram a Baal Peor. E eis que veio um homem, olha só, no meio dessa cena, imagina isso.
No meio dessa muvuca, dessa pressão, Deus irado, e o pau ia torar, o negócio ia pegar fogo. Olha só que loucura que foi isso. No versículo 6. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma medianita perante os olhos de Moisés, todo mundo vendo, Moisés e toda a congregação. Além de Moisés, toda a congregação estava vendo isso. E olha só o que aconteceu. Dos filhos de Israel, chorando eles diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéias, quem foi Finéias? Neto de Arão. Como que a gente sabe quem é neto de Arão? Porque está escrito aqui. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar. Quem que é Eleazar? Filho de Arão, que diz o texto. O sacerdote se levantou do meio da congregação, tomou uma lança da sua mão e foi após o varão israelita até a tenda e o atravessou a ambos, ao varão israelita e à mulher, pela sua barriga. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Olha só que tremendo que foi isso. E essa atitude de Finéias, eu até estudei com uma pessoa que tinha esse nome Finéias, acredite se quiser. Hoje ele é guarda municipal lá em São Carlos, né? E é uma curiosidade só. E ele pegou e ele trouxe essa... E Deus viu isso. Aí, continuando o texto, né, depois vocês podem ler. E Deus viu isso e fez um pacto ali com Finéias, falando que toda a sua descendência ia permanecer no sacerdócio, porque ele zelou pela a tenda, pela glória, pela presença de Deus. Entende? Olha isso, que forte que é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem muito significado, muitos detalhes, é rica em narrativa, ela é tremenda, queridos. Então que você se apaixone pela palavra de Deus, né? E que você fique empolgado quando ler essas histórias e pregar para sua família, e contar essas histórias, reproduzir essas histórias aí para a sua família e para as pessoas que te cercam, né? Em nome de Jesus. E aí sim, por fim, o último ponto aqui que a gente vê, né, em Moabe, os preparativos para a entrada na terra prometida, que aí a gente vai ver o capítulo 26 até o capítulo 36, tem isso daí. Então nós vemos o quê? Na planície lá de Moabe, que eles iam conquistar ainda, nós vemos essa última parte. Qual que é? O segundo recenseamento, né, o segundo levantamento, e ali a gente vê que mudou-se pouca coisa, né? Se não tivesse morrido esses 24 mil, ia permanecer quase que igual, né? No capítulo 26, ele fala desse número, né? No versículo 51, diz assim: estes são os contados dos filhos de Israel, 601.730. 730. Então era 603.550, agora baixou um pouquinho para 601.730. Então o que Deus fez? Arrancou, né? Glória a Deus. Arrancou ali aquele povo. Ele arrancou aquele povo que estava sendo culpado pela praga, pela situação que Israel estava vivendo. Então, Deus ele trouxe uma santificação para aquele povo, né? Glória a Deus por isso. Então, Deus foi lá e trouxe esse recenseamento. Então, ali, nesse segundo recenseamento, foi 37 anos, né? Depois da saída do Egito. Aí teve também nessa sessão, né? Vamos chamar assim, a sucessão da herança, a repetição do ciclo anual dos festejos de adoração. Lembra que a gente viu lá na semana passada, em Levítico, né? A partir do capítulo 23, nós vimos várias festas, né? Festas dos tabernáculos, festas das primícias, festas de várias coisas lá. Então, aqui a repetição, ele vai estar falando, né? Que era uma forma de adoração. E a vingança também contra os midianitas.
E que midianitas são esses, queridos? Esses midianitas, mais uma vez, recapitulando, né? São os descendentes de Abraão com Quetura, que foi a segunda mulher depois de Sara. Teve muitas mulheres, né? Mas depois de Sara, sua segunda esposa. Depois que Sarai morreu, ele casou com Quetura e teve filhos, e uma delas era Midian, e esse Midian é lá no deserto árabe, e ali onde que trouxe essa vingança. E a última parte aqui, dentro dessa, diante da planície, né, de Moabe, a gente encontra quem? A santidade na terra. Então, através da presença, através da glória de Deus, a gente vê toda essa parte aí que é tremenda, né? Dessa santidade. Amém, queridos? Espero que vocês absorveram aí. Compartilhe aí se você achou interessante, para que mais pessoas sejam alcançadas e que Deus seja louvado aí em nome de Jesus, né? Que você que chegou agora, glória a Deus, Pastor Luiz, um abração, e que vocês possam meditar, né? E ler o livro. Então esse é o desafio, né? Cada semana você lê um livro da Bíblia, né? Então se nós temos 36 capítulos aqui, se você dividir por 7, você vai conseguir até a próxima semana, com bem menos, né? Acho que 4 capítulos aí, 4 vezes 7, 28, não, 5, né? 35, é uma média de 5 capítulos aí por dia. Se você ler o livro de Números, um desafio, hein? Para aquele que não gostava de números, olha só o livro, que livro é esse, gente? Que livro é esse? Livro tremendo, maravilhoso, e espero que você possa estar acrescentado aí de bênçãos aí do Senhor em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, só lembrando aí que vocês estão acompanhando, nesse domingo, né? Domingo dia 10, vai ter um culto no estacionamento da igreja. Vai ser algo assim inusitado, né? Vai ser bem diferente, mas por conta dessa problemática aí que estamos enfrentando, da pandemia, né? E toda a restrição, as pessoas vão estar dentro dos carros, né? Então o apóstolo vai organizar lá a equipe de louvor em nome de Jesus. Que Deus dê graça para essas pessoas, e eles vão estar ali fazendo, e o povo, né, a igreja vai estar dentro dos carros ali, lá dentro do estacionamento. Vai ser algo bem diferente, e pela misericórdia de Deus nós temos esse espaço, né, que você seja abençoado lá nessa noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero te agradecer aí pela sua participação até o final, você que está aí conosco até o final, glória a Deus. E tiver alguma dúvida, procura no WhatsApp, procura aí mesmo no Facebook, no YouTube, pode me ligar, né? Você que tem meu número aí, pode me ligar que a gente vai conversar, né? O Serjão, né? Serjão, Juliano? Serjão tá sempre perguntando para nós, bem interessado também, e a gente tem compartilhado, tem aprendido com ele, e troca de conhecimento, né? Muito bom, e glória a Deus por isso. Então vamos perguntar. Tá bom, queridos? Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus. Pai, por esse conhecimento, que a gente possa olhar para o livro de Números, ó Deus, e encontrar algo sobrenatural, algo, Senhor Deus, de revelação, algo que possa iluminar a nossa mente, reter todo esse conhecimento, que nós possamos aprender como essa última geração, Deus, que estava ali para entrar na Terra Prometida, aprendeu com os erros daqueles que murmuraram e morreram pelo deserto. Pai, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos capacite cada vez mais e que nós possamos fazer aquilo que está de acordo com a Tua palavra. Nos ajude, nos dá o poder do Teu Espírito Santo para não pecar contra Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe, um abraço fraternal e que nós possamos estar sempre juntos aí através das mídias, através da tecnologia, em nome de Jesus. Um abração, Deus abençoe.